Bom dia, sejam muito bem-vindos para essa nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o que é ser um analista comportamental e todas as possibilidades, né, que esta profissão nos traz, porque na verdade ela é uma profissão além de ser um grande serviço, né? Quando você é um expert em análise comportamental, né, você se diferencia muito no mercado. E o que é então? Vamos combinar o seguinte: vamos colocando as perguntas de vocês aí, certo? Que no final eu vou responder todas elas, ok? E hoje o nosso foco é análise comportamental. Então coloquem aí todas as dúvidas que vocês têm sobre análise comportamental, que dentro do nosso tempo aqui eu vou responder, ok? Essa semana eu fiz, na segunda, terça e quarta-feira, eu fiz um workshop, né, chamado, né, que eu dei o nome de um workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Por quê? E por que eu resolvi fazer este workshop? Porque essa é uma das grandes demandas do mercado neste momento, certo? Na verdade, a análise comportamental, quando bem feita, né, ela é muito demandada pelo mercado. E aqui tem uma questão muito interessante que você precisa entender. Ela é muito demandada pelo mercado, tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. Por quê? Vamos lá, vamos entender isso. Porque o primeiro pilar para o sucesso, para o desenvolvimento, é o autoconhecimento, certo? Quando a gente deseja se desenvolver, quando a gente deseja ir para outro patamar, quanto maior o nosso autoconhecimento, maiores são as chances. Por quê? Porque quando eu me conheço, eu consigo realmente olhar para as minhas forças, para as minhas fortalezas, aproveitando elas e também reconheço os meus gaps, né? E aí vou trabalhar nos meus gaps. E por que que esta é uma demanda neste momento tão forte no mercado? Ela é uma demanda tão forte neste momento. Por quê? Porque as empresas, as instituições e principalmente as empresas neste momento, elas estão precisando se reinventar, elas estão se reestruturando. E é um momento que elas precisam olhar para o seu quadro e fazer as escolhas certas, para fazer as reestruturações certas. E por que que é um serviço tão demandado pela pessoa física também? Porque este é um momento que muitos profissionais estão indo necessitando ir para o mercado, certo? Muitos deles para se recolocarem e muitos deles escolhendo empreender neste momento, né? E um dos três principais pontos, motivos pelos quais, né, as microempresas, micro e pequenas empresas fecham, né, é por falta, é por questões comportamentais do empreendedor, certo? Que passa pelo autoconhecimento. E hoje nós temos uma demanda aí no mercado de muitas pessoas que necessitaram, né, sair das suas empresas. E é o momento que muitas estão pensando assim, ok, então agora, ou por desejo ou necessidade, vão empreender. Nós vamos ter um grande boom neste momento, né, de novas empresas. Só que quanto mais esse empreendedor tiver preparado e preparado comportamentalmente, mais chance ele tem de sucesso. Então, este é o motivo pelo qual isso está sendo tão demandado e foi o motivo pelo qual eu fiz esta semana, né, esse workshop. Foram 3 dias com muito conteúdo, né, onde a gente aprofundou muito. Se você não assistiu, né, se você não teve a oportunidade de estar presente, as aulas estão no link da bio, certo? Só que vão ficar disponíveis apenas por pouquíssimo tempo, certo? Mas o que que significa então ser um analista comportamental? O analista comportamental é um expert, um profissional que tenha expertise. O que que significa ter a expertise? Ter as metodologias e as ferramentas certas para levantar as características, os comportamentos do indivíduo e seus motivadores. E para que que isto serve, né? Por que que isto é tão importante? Por que que é um serviço tão demandado? Como eu disse antes, porque ele é o primeiro pilar para o sucesso.
Quanto mais muitos profissionais, né, que têm dificuldade na sua carreira, muitos empresários, empreendedores, né, que têm dificuldades, isso se deve ao baixo autoconhecimento. E autoconhecimento do quê? Do seu perfil comportamental, dos seus motivadores, certo? E aqui, então, o que é ser um analista comportamental? Um analista comportamental é aquele profissional que é expert, né? É expert em levantar, ajudar o seu cliente no seu autoconhecimento através de uma metodologia e ferramentas adequadas. Mas aqui, quando eu estou falando, certo, de análise comportamental e de ser um expert em análise comportamental, eu de forma alguma estou falando, né, em ser um analista comportamental de uma ferramenta só, certo? Até uns anos atrás, ser analista comportamental, né, dentro da área de desenvolvimento, né, a grande maioria dos profissionais aplicava apenas uma ferramenta, um assessment, certo? Porque, na verdade, quando nós estamos trabalhando com análise comportamental, o que nós utilizamos são assessments, não são ferramentas, certo? São assessments que nos dão os comportamentos, os motivadores, as atitudes, as tendências, né, daquele indivíduo. E isso a gente faz através de assessments. É que assessments são ferramentas. É que eu quero diferenciar para vocês o que significa fazer uma análise realmente comportamental profunda. E quando eu digo que não é utilizando ferramentas, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Aquelas ferramentas que a pessoa vai manualmente escrevendo, certo? Não, uma análise comportamental, né, realmente profissional, consistente, ela utiliza assessments, certo? Assessments que são no formato de sistema, informatizados, né, que tem toda uma base de raciocínio e científico por trás, certo? Então, essa é uma questão importante que a gente precisa entender, né? E como que funciona hoje a análise comportamental, né? Como é que ela é realizada hoje? Hoje a gente costuma utilizar numa análise comportamental no mínimo 5 assessments, certo? Muitos profissionais, né, se dizem analistas comportamentais e têm a titulação de analistas comportamentais, mas são analistas comportamentais de uma ferramenta só. Geralmente o DISC é antigo ainda, certo? E aqui não é uma crítica para quem trabalha desta forma. É que até hoje muitas escolas ensinam desta forma, certo? Só que hoje, em termos de mercado, né, e de evolução da análise comportamental, este tipo de análise já ficou para trás há muito tempo. E já ficou para trás há muito tempo por quê? Porque ela é muito restrita. Quando você utiliza apenas o DISC e ainda o DISC sem feedback, né, você está restringindo muito a análise comportamental, muito, porque você está restringindo apenas ao levantamento de perfil comportamental. E a gente sabe que o DISC antigo, que era o DISC sem feedback, certo? Ele tinha alguns gaps, ele tem alguns gaps extremamente importantes, né? Qual é o principal gap e que interfere diretamente na entrega do seu resultado? Ele interfere diretamente no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento. Por quê? Porque o DISC sem feedback, o DISC antigo, né, todo ele é levantado em cima da percepção do indivíduo. E muitas e muitas vezes a percepção do indivíduo está distorcida, principalmente em relação à exigência do meio. E aí o que acontecia? A gente estruturava junto com o nosso cliente todo um processo de desenvolvimento em cima da percepção dele
E muitas vezes essa percepção estava completamente descolada da exigência real do meio. E essa é a grande diferença, né, do DISC na versão atual. O DISC na versão atual, ele nos permite, né, ter o feedback real do meio. Ele levanta, sim, né, o seu perfil através da sua percepção, ele levanta a sua percepção do meio, só que ele vai vários passos além. Porque aí ele também levanta a percepção real do meio e as exigências do meio, certo? Como é que o meio vê aquele indivíduo hoje e o que o meio espera daquele indivíduo. E aí a gente faz todos os cruzamentos, na verdade o próprio sistema faz todos os cruzamentos entre a percepção do indivíduo e a percepção do meio. E este é um momento extremamente significativo, né? Porque é geralmente um momento aonde o cliente se dá conta desta distorção. Às vezes ele está investindo um monte, né, numa linha de desenvolvimento que não é a exigência do meio. E aí muitas vezes ele desenvolve aquelas competências, mas na verdade o que o meio estava dizendo é que ele precisava diminuir aquelas competências. Só que quando você faz o DISC antigo, você não tem essa possibilidade, certo? Só que, como eu disse, ser analista comportamental é muito mais que aplicar um DISC, certo? Hoje, a análise comportamental, ela engloba o levantamento tanto do perfil comportamental, certo? Só que nesta outra versão, muito mais atualizada, muito mais completa. Mas ele também levanta os motivadores. Ele também precisa levantar o índice de positividade deste indivíduo. Né? Ele precisa levantar os motivadores profissionais, os motivadores de vida. Ele precisa levantar as forças pessoais dessa pessoa. E isso sim é uma análise comportamental completa, certo? Essa semana, né, como nós estávamos também com o workshop, eu fiz, hoje é quinta, né, eu fiz na terça uma live, né, com uma master analista comportamental, a Leila, e ontem eu fiz uma outra live, mas elas foram transmitidas apenas pelo YouTube. Então, se você não assistiu, vai lá e assiste, né. Ontem eu fiz com a Franciane, que é outra master analista comportamental. E elas eu convidei elas exatamente para elas poderem compartilhar, né? Como saber fazer uma análise comportamental aumenta o valor dos seus projetos em todos os sentidos, tanto de entrega quanto financeiro, né? Elas falaram das estratégias que elas estão usando, né, de como é que elas estão vendendo, e teve algumas questões extremamente interessantes. A Leila, por exemplo, né, ela compartilhou o seguinte, né, ela disse, hoje, uma análise comportamental, né, a sugestão é que você cobre no mínimo aí em torno de R$2.000, certo? Pela entrega que ela faz, mas claro, Liana, aqui na minha cidade ninguém compra. Para e olha, primeiro, qual é a análise que você está vendendo? E segundo, né, se você está atraindo o público certo. Né? E aí foi muito legal, porque a Leila trouxe exatamente isso. Né? Hoje ela cobra R$2.000, R$2.500 por uma análise comportamental. Né? E ela né, comentou, porque eu disse, olha, tem muitos profissionais que dizem, mas não, o mercado não paga isso. Né? E a Leila contou que, num primeiro momento, né, quando ela fala da análise comportamental, né, alguns clientes potenciais dela dizem assim, eu já fiz. E quando ela pergunta, o que você já fez? Né? Geralmente as pessoas dizem, eu fiz o DISC. Só que fizeram só o DISC é antigo. E aí ela diz, mas deixa eu te apresentar, deixa eu te falar como é que eu faço análise. Eu não sei se foi desta forma que você fez. E aí ela fala dos 6 assessments, ela mostra. Quando ela faz isso, diz que na hora o cliente diz assim, não, aquilo que eu fiz não foi análise comportamental, então. E por que ele diz isso? Porque ele percebe
quanta coisa ele não conhece a respeito dele. E o quanto ter este conhecimento pode alavancar a carreira e a vida dele. E aí a Leila comentou também, né, que aí quando ela fala o valor, né, em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500 aí por uma análise comportamental, que nunca os clientes pedem desconto. Por quê? Porque eles percebem o grande diferencial. Eu costumo brincar e dizer que uma análise comportamental bem feita, né, é como se fosse uma fotografia em 3D. E isto dá para o cliente, né, uma clareza de quem de verdade ele é. Quais são as suas potencialidades, quais são as suas fraquezas, qual é o seu propósito, quais são as suas forças, quais são as suas âncoras. E a partir disso, ele consegue muito mais facilmente e rapidamente alavancar a sua vida. Por quê? Porque agora ele faz esta alavancagem em cima de quem ele é, das suas forças, das suas âncoras, daquilo que lhe motiva, né? Daquilo que para ele realmente tem significado. E aí o caminho é outro, completamente diferente. E os resultados são outros, completamente diferentes também. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu brinco que é que nem terapia. Eu sempre digo assim, que bom que todo mundo pudesse fazer terapia, né? E eu também digo que bom se todo mundo pudesse, pelo menos uma vez na vida, fazer uma análise comportamental completa. Isso evitaria muitos aborrecimentos, muita energia desperdiçada, né? Traria uma alavancagem em todos os sentidos. Aqui eu não estou falando somente profissional, certo? Levaria para uma alavancagem de uma forma muito mais tranquila, muito mais rápida, né? E com um caminho muito mais tranquilo, com menos sofrimento. E o que isso, por que entender tudo isso é tão importante para nós, profissionais da área de desenvolvimento? Não tem como você ser um profissional da área de desenvolvimento humano e comportamental, né, se você não sabe fazer uma análise comportamental. Ou, não, Liana, eu não sou e não quero ser analista comportamental. Perfeito, mas você vai ter que ter um parceiro, então, que seja. Por quê? Porque todo o processo de desenvolvimento, ele necessita começar pelo autoconhecimento. Só que não é um autoconhecimento, né, que você vai levar 10 sessões para isso acontecer. É um autoconhecimento que precisa ser acelerado, certo? E como é que ele é acelerado? Através da aplicação de assessments. Só que ser um analista comportamental não é somente também aplicar assessments, certo? Não é somente aplicar esses 6 assessments. Você tem que ter a grande maestria de conseguir fazer as inter-relações entre os assessments, né, com os objetivos do cliente, e a partir daí montar com ele seu PDI, seu plano de desenvolvimento. Quem trabalha com grupos. Eu hoje, nos meus processos de desenvolvimento em grupo, seja um treinamento, seja coaching de grupo, em 100% dos meus processos, nós iniciamos com análise comportamental, mapeamento comportamental, tanto do indivíduo quanto do grupo. E por que eu faço isso? Por vários motivos. Primeiro, quando eu faço um mapeamento dos indivíduos que vão participar daquele grupo e faço um mapeamento do grupo, porque são coisas diferentes, né? Só que é utilizando exatamente as mesmas ferramentas, né? Quando você faz o levantamento do indivíduo é uma coisa. Você levanta tendências comportamentais, motivadores, linguagens de valorização e reconhecimento, né? Como que aquele
aquela pessoa lida com a vida, o seu índice de positividade, isso é um indivíduo. Só que a gente sabe que o grupo é diferente do individual. E quando nós estamos nos propondo a desenvolver um grupo, nós precisamos entender muito claramente, né, qual é o perfil deste grupo. Quais são os motivadores deste grupo? Quais são as linguagens do grupo? Como é que o grupo funciona? Porque a gente sabe que o grupo é muito mais forte que o indivíduo. E se você não entende, se você não consegue mapear o grupo, as chances de sucesso e de assertividade do seu trabalho diminuem muito. E quando você mapeia o grupo e dá o feedback pro grupo do perfil dele, né, de como é que ele é como grupo, só isto já faz uma grande alavancagem do grupo. Eu não sei se eu me faço clara quando eu falo para vocês aqui da importância do processo de análise comportamental tanto no indivíduo quanto no grupo, certo? Porque ser um analista comportamental também é isso. Não é, a gente não utiliza análise comportamental, a metodologia e todas as ferramentas de análise comportamental só para o individual, ela é fundamental para os grupos, para o alto desempenho dos grupos, para o desenvolvimento dos grupos. Como eu disse para vocês, eu não faço nenhum projeto de desenvolvimento de grupo sem primeiro mapear o grupo. E mapear o grupo significa mapear os indivíduos, mas mapear o grupo também, que é uma coisa diferente, certo? Nós precisamos entender qual é o perfil deste grupo, como é que ele funciona, quais são as fortalezas, quais são os gaps do grupo. E isso é diferente do individual. Só que, claro, a gente também faz um mapeamento individual. Por quê? Porque quando nós estivermos aí elaborando o processo de desenvolvimento, nós vamos utilizar as fortalezas que você tem no grupo. Me faço clara? Me respondam aí, se eu me faço clara em relação a isso. E por que ser analista comportamental? Então é como eu disse, né? Se você pode até escolher, se você trabalha com desenvolvimento humano e comportamental, certo? Individual e em grupo, você pode até escolher não ser um analista comportamental. Só que você precisa ter a clareza que você precisa ter um parceiro que seja analista comportamental. Por quê? Porque é exatamente este primeiro momento de qualquer processo de desenvolvimento que dá clareza para o processo, que dá direcionamento para o processo e dá agilidade para o processo, certo? E o que é, né, esta análise? Ó, a Carolina aí, a Carol tá dizendo, né? A análise comportamental faz toda a diferença. Exatamente, né? E hoje, da forma que a gente trabalha, e deixa eu explicar para vocês, né? O que hoje é uma análise comportamental completa, quais são os assessments que a gente utiliza, né? Quais são os assessments que obrigatoriamente precisam estar presentes para a gente fazer uma avaliação realmente completa e profunda, uma avaliação 360, né? Você precisa, né? Precisa utilizar o DISC atualizado com feedback, certo? Você, né, é extremamente importante, faz parte do processo, você usar o assessment de âncoras de carreiras. O que é o assessment de âncoras de carreira? Ele levanta os motivadores profissionais. É fundamental você aplicar o assessment de forças pessoais. O que o assessment de forças pessoais traz? Ele traz os motivadores de vida. Ele traz as forças deste indivíduo. É fundamental você aplicar o assessment de positividade e bem-estar. O que é esse assessment? Ele levanta
o seu índice, como é que você está, né? Como é que está a sua positividade em relação à vida e o seu bem-estar. E por que isso é importante? Porque nós sabemos que quanto mais elevado a nossa positividade, o nosso bem-estar, né, maior é o nosso desempenho em todas as áreas da vida. Outro assessment fundamental é o assessment de linguagem de valorização e reconhecimento. O que esse assessment levanta? Ele levanta como é que você, aquele indivíduo, se sente valorizado e reconhecido. Porque nós sabemos que existem 5 linguagens de valorização e reconhecimento. E as pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas de formas diferentes. Este assessment, para quem trabalha com empresas, ele é indispensável, mas indispensável mesmo. Quem trabalha com a área de relacionamento de casais é indispensável, né? Por quê? Porque sempre que nós estamos trabalhando algo que envolve o relacional, nós precisamos entender quais são as linguagens, qual é um dos grandes problemas, né, dentro das empresas, que aí pega na questão do engajamento, do comprometimento e nos relacionamentos pessoais, principalmente de casais, né? Um não conhece a linguagem do outro. Quantas vezes quem trabalha aqui com empresas, né? Quantas vezes vocês já escutaram o líder dizendo assim: eu valorizo, eu reconheço a minha equipe. E quando você pergunta para a equipe diz: o nosso líder não nos reconhece, eu não estou comprometido, eu não me sinto motivado, porque aqui a gente não é reconhecido nem valorizado. E quando você está conversando com a empresa diz: mas eu faço 1000 coisas de valorização e reconhecimento, o que está acontecendo aí? E às vezes a empresa está gastando muito dinheiro e não está tendo o resultado esperado. E não está tendo o resultado esperado por quê? Porque ela está usando uma linguagem que não é a linguagem da equipe daquele indivíduo. E aí ela pode fazer muito disto, que o outro não vai se sentir reconhecido e valorizado. Quando os líderes entendem isso e a gente aplica o assessment de linguagem e valorização em toda equipe, e o líder consegue entender que a linha de reconhecimento, a linguagem de reconhecimento do João é uma, do Pedro é outra, né? E que ele entende cada uma dessas questões dentro da sua equipe, isso dá um salto na gestão do líder e, consequentemente, nos resultados. Por quê? Porque agora ele sabe falar a linguagem daquele colaborador. Quando nós estamos falando linguagens diferentes, eu costumo brincar que é mais ou menos assim, né? É como se você estivesse falando português e o outro só entendesse inglês. Você pode morrer falando, o outro não vai entender, porque não é a linguagem dele. Nos casais é a mesma coisa, né? Quantas vezes para você super valoriza, super reconhece, né, o seu companheiro, a sua companheira, né, o seu parceiro de vida e a sua parceira, e daqui um pouco ele diz assim: você não me reconhece, você não me valoriza, né? E eu brinco que esses são momentos, tanto na empresa quanto individual, que a gente até se ofende, né? Porque assim, como assim? Eu vivo reconhecendo, valorizando, fazendo isso, fazendo aquilo. E ele diz que não, que eu não reconheço, que ele não se sente valorizado, reconhecido. E aí a gente se sente muito injustiçado. E na verdade, as duas coisas são verdadeiras. Você está valorizando e reconhecendo, mas ele não está se sentindo nem valorizado e nem reconhecimento. E aqui tem duas questões que são verdadeiras. Por quê? Porque você não está fazendo isso na linguagem dele. É bem provável que você esteja fazendo na sua linguagem. E por isso que quando a gente faz uma análise comportamental, é fundamental que o seu cliente também reconheça a sua linguagem, porque muitas vezes ele também
está desmotivado no trabalho, no casamento, né? Nas relações dele, porque ele não reconhece, ele não entende qual é a linguagem dele de valorização e reconhecimento, e ele não consegue expressar isto para o outro. Porque isso a gente não adivinha, certo? É muito difícil você adivinhar a linguagem de valorização e reconhecimento do outro, e por isso os assessments. E quais são as grandes vantagens, né, de você utilizar os assessments? Primeiro, é a assertividade do processo. Eles são todos via sistema, né, com base científica, né? Quer dizer, o resultado que vem é um resultado que tem base científica, e por isso que eu digo, não é aquela ferramenta que ele vai botando o xizinho lá manualmente, depois ele soma, certo? Dificilmente essas ferramentas, elas dão confiabilidade no resultado, certo? E qual é, né? E por que então os assessments, né? Porque eles aceleram esse processo de uma forma muito assertiva, tanto nos trabalhos individuais quanto em grupo. Se você trabalha, né, com desenvolvimento individual, se você trabalha com desenvolvimento em grupo e você não domina essas ferramentas, saiba que, né, você corre riscos na entrega dos seus resultados. Por quê? Porque por melhor que você seja, certo? Tem características, tem comportamentos que você só vai perceber ao longo do tempo, certo? Ao longo do tempo, mesmo que você tenha muita expertise. E quando nós estamos trabalhando, ainda mais, eu digo, né, no mundo no mundo atual, não se tem tempo a perder, não dá para ficar, né, 10 sessões para a pessoa se dar conta dos seus comportamentos, das suas tendências, dos seus motivadores, se você pode fazer isso na segunda sessão. E a partir disso trabalhar realmente no desenvolvimento. Não tem as empresas, pegando agora o nicho de empresas, né? Por que quando eu falo de ser expert, por que quem é expert cobra muito bem? Porque ele acelera o processo. E no caso de desenvolvimento, neste tema que nós estamos trabalhando aqui, como é que você acelera um processo de desenvolvimento? Fazendo o mapeamento do grupo. Fazendo o mapeamento do grupo, para realmente focar no desenvolvimento deste grupo já de forma cirúrgica. Isso é a diferença dos profissionais, dos amadores. E é por isso que os especialistas cobram muito mais do que os generalistas, certo? Por quê? Porque quem é especialista, quem é realmente um grande profissional da área de desenvolvimento, ele parte de um diagnóstico, que é a análise comportamental, tanto do individual quanto do grupo, e a partir daí a intervenção dele é cirúrgica, e por isso que dá tanto resultado. Ah, é possível eu fazer isso sem dominar as ferramentas? É e não é. É possível, mas você vai levar muito tempo, certo? Você vai perder muito tempo. O seu trabalho de desenvolvimento vai ter que levar muito mais tempo, certo? Com isso, ou você vai encarecer muito o seu processo, porque ele leva um tempo muito grande, né? Ou você vai cobrar pouco. Este é o grande diferencial dos experts. E por isso que eu digo, se você trabalha com desenvolvimento humano e comportamental, seja individualmente ou seja em grupo, é pré-requisito você ser um analista comportamental que domine todos esses assessments. E ficando bem claro aqui, né? Não falo de analista comportamental de um assessment só, certo?
Não é disso que eu estou falando, não é esta expertise, certo? Um analista comportamental, ele domina esses 6 assessments, porque aí sim ele consegue fazer uma visão total do indivíduo e do grupo, ok? Então, como eu estava dizendo, né, é exatamente por isso que eu digo assim, ó, se você não é, você pode até escolher não ser um analista comportamental. Só que saiba que você precisa ter um parceiro que seja, certo? Porque isto vai acelerar os seus resultados, as suas entregas e, consequentemente, vai fazer com que o seu faturamento aumente. Muitas vezes os profissionais dizem assim, não, mas como assim? Né? E eu fiz uma pesquisa, né? E a maioria dos profissionais, os analistas comportamentais, eles cobram até R$ 500 por uma análise comportamental. Eu sempre digo que quem cobra R$ 500 por uma análise comportamental ou você não sabe fazer análise comportamental, né? Ou você está com um problema muito grande de posicionamento, certo? Bom, mas se a sua análise comportamental é só a aplicação do DISC, então realmente não vai cobrar mais que R$ 500, certo? Porque o mercado hoje já reconhece todo um diferencial da análise comportamental. E é assim que você sai do mar vermelho e entra no oceano azul. É se diferenciando. A Leila falou isso muito claramente, né? Ela disse, eu não tenho questionamento do meu valor. Porque quando eu mostro o que é análise comportamental, a pessoa na hora diz, ah, bom, não foi isso que eu fiz mesmo. Não, então eu não fiz análise comportamental. Porque é isso, a análise comportamental, ela é muito além do DISC. O DISC ele é fundamental, mas ele é fundamental com feedback. Porque isso evita distorções, certo? Distorções nos resultados no sentido da exigência do meio, ok? Deixa eu ver se vocês colocaram aí alguma pergunta. Então, deixa eu aproveitar e contar aqui para vocês o seguinte. Então, eu fiz este workshop, certo? Onde a gente aprofundou muito. No primeiro dia a gente conversou sobre mercados e clientes. No segundo dia a gente conversou sobre esses 6 assessments de forma muito profunda. Eu apresentei os serviços que você, como analista comportamental, pode ter, certo? E aqui outra questão importante. Quando eu falo ser um analista comportamental, eu não estou dizendo que é para você vender apenas análise comportamental. É fundamental, certo? Mas você precisa saber colocar a análise comportamental dentro de vários outros serviços. A análise comportamental, ela é uma excelente porta de entrada, um excelente serviço de entrada. Mas você tem que saber utilizar a análise comportamental em outros serviços. Por exemplo, você vai fazer um treinamento, né? Análise comportamental, né, precisa estar presente no seu treinamento, seja ele qual for. Se for de desenvolvimento humano e comportamental, é a primeira coisa que você precisa fazer. Você vai trabalhar com empresas no sentido de engajamento, de comprometimento do quadro, né, de colaboradores. Você precisa utilizar linguagem de valorização e reconhecimento, você precisa utilizar as forças pessoais, você precisa fazer um workshop de inteligência relacional com esta equipe, aonde você trabalha esses assessments. Percebem? Quando eu falo das grandes possibilidades da análise comportamental, eu não estou falando apenas de você vender o serviço de análise comportamental, eu estou falando de você utilizar todo este conhecimento e esses assessments dentro de vários serviços. E isto é um grande diferencial do mercado. Vamos lá, vou fazer um teste aqui com vocês. Quantos analistas comportamentais que tem no mercado que vocês conhecem, que utiliza DISC com feedback, linguagem de valorização e reconhecimento, assessment de âncoras de carreira? E aqui eu não estou falando daqueles escritos, certo? Eu estou falando
assessments informatizados via sistema, com relatório, né, com uma inteligência por trás científica. Quantos analistas comportamentais você conhece que na sua análise comportamental tem DISC com feedback, linguagem de valorização e reconhecimento, âncoras de carreira, forças pessoais, positividade e bem-estar e tétrade do tempo? Me contem aí, escrevam aí quantos vocês conhecem. Eu tenho certeza que vocês contam nos dedos da mão. Claro, se você é aqui do Instituto, você vai encher muito mais que uma mão, duas mãos, certo? Mas olhe para o mercado, eu quero que você olhe para o mercado. Este é o oceano azul da análise comportamental, ok? Então, eu fiz essas aulas, quem quiser assistir, ela vai ficar disponível por pouquíssimo tempo. O link tá na bio aqui no Insta, quem tá aqui no Face, logo mais vai estar aqui embaixo, certo? E neste momento eu abri a nossa formação de Master Analista Comportamental, certo? E olha que legal. Teve um participante que disse assim, por que Master Analista Comportamental? Eu disse porque o que você faz é muito mais que análise comportamental. O que você faz é muito mais que a aplicação de um DISC. Você realmente tem que ter, e aqui você tem, conhecimentos muito além de apenas uma ferramenta. Você realmente consegue fazer uma avaliação 360, utilizando 6 assessments. Você consegue fazer análise de grupo, utilizando estes assessments também. E você aprende a vender vários serviços, além da análise comportamental. Então, ser um expert, ser um master analista comportamental também é muito mais do que vender análise comportamental, certo? É dominar a metodologia e as ferramentas e conseguir e transformar, porque isso vocês aprendem aqui na formação também, tudo isso em serviços. Na formação nós ensinamos, né, 4 serviços além da análise comportamental, que você pode vender e aplicar se você domina estes 6 assessments, ok? A formação ela está aberta por tempo limitadíssimo, como eu estou fazendo o workshop, né? Eu abri com uma condição mega especial neste momento, o valor da formação, né? Ela é de R$3.000, por quê? Porque você aprende 6 assessments, 5 desses assessments, eles são gratuitos, você não paga, você tem ele no sistema, ele é exclusivo. As pessoas me perguntam, eu já sou analista comportamental, eu posso adquirir só esses outros assessments? Não. E não pode por quê? Primeiro, porque isso é exclusividade de quem é Master Analista Comportamental. Segundo, que não é só a aplicação, é toda a interpretação, certo? Que isso, quem não é Master Analista Comportamental não sabe fazer. Né? Eu sempre digo, o DISC, né, ele é uma pontinha dentro da formação. Mas Lena, eu já sou analista comportamental. Quando as pessoas me dizem mais de 50%, 60% dos nossos alunos hoje já eram analistas comportamentais. Ontem a Fran contou isso na live que ela fez, né? Ela contou exatamente isso. Ela disse, eu já tinha 2 formações em análise comportamental. E eu ainda não tinha conseguido faturar, monetizar este conhecimento. Quando ela veio, né, para a nossa formação de Master Analista Comportamental e ela entendeu, né, este outro olhar da análise comportamental e tudo que é possível a partir dela, ela conta, né, que em 20 dias ela faturou R$16.000 apenas com este conhecimento.
Então, a formação é muito mais que você aprendeu o DISC, certo? Você aprende os 6 assessments, né? Você aprende serviços, você aprende a fazer lives, você aprende o processo completo de vendas, você aprende a fazer lives, você aprende a fazer o workshop como estratégia, né, de conversão, você aprende a fazer a sessão estratégica de vendas, né? E você aprende, claro, a monetizar este conhecimento dentro de vários serviços, certo? E por isso que o nome é Master Analista Comportamental, certo? A formação, então, ela está aberta, eu abri ontem à noite, certo? Ela vai ficar aberta apenas até segunda-feira, são vagas limitadas. E ela vai estar aberta apenas até segunda-feira, se a gente tiver vagas. Porque se as vagas encerrarem antes, a gente está tendo uma grande procura, né? A turma fecha antes, certo? E está com um mega desconto neste momento, certo? E por que está com mega desconto? Porque eu entendo que, né, este é o momento que ele está extremamente propício para este serviço. Tanto para quem está começando, quer começar nessa área, quanto para quem quer alavancar o seu negócio, certo? Mas eu sei também que é um momento que muitas pessoas profissionais estão inseguros. Então, por isso que eu não quero que o valor seja um obstáculo para você. Então, hoje, a formação, o valor normal dela é de R$ 3.000, ela podia custar 6.000, sem problema algum, porque apenas com o workshop de inteligência relacional que você aprende, 100% pronto, para você apenas aplicar, estudar, vender e aplicar, mais uma análise comportamental, você já tiraria o investimento. Mas eu sei que R$ 6.000 seria, para muitos, um obstáculo, certo? Então, o nosso valor é de R$ 3.000, só que neste momento está com 40% de desconto, certo? Mas esses descontos são para vagas limitadíssimas, certo? E somente agora. Então, se você tem interesse, vai lá na bio, olha lá, tem todas as informações. Ah, outra coisa importante, vocês têm 90 dias do meu acompanhamento, da minha orientação, exatamente para que você termine essa formação sendo um expert, realmente dominando, realmente sabendo vender e realmente sabendo utilizar todo esse conhecimento em vários outros serviços, ok? Agora que eu vi aqui que tá quase estourando o nosso tempo, deixa eu ver se tem perguntas, porque estoura o nosso tempo e eu não consigo gravar. Vamos lá, deixa eu ver. A Ana. Trabalho com terapias holísticas e esse conhecimento de análise comportamental deu outro olhar para a minha vida. Exatamente, Ana Cláudia. Exatamente. Eu não sei se nas suas terapias holísticas você utiliza também, né? Toda essa parte, porque isso acelera muitos processos. Acelera muitos processos. Elis, verdade, eu também tenho 2, estou agora fazendo o seu. Perfeito, Elis. É isso aí, né? É exatamente isso, né? E eu fico muito feliz, não porque vocês fizeram 2, já 2 formações e não monetizaram. Eu fico muito feliz de eu realmente poder, né, ajudar vocês a ampliar, a mudar a visão de vocês de análise comportamental, de se posicionarem de uma forma completamente diferenciadas no mercado, né? E realmente poderem monetizar, faturar, monetizar o seu propósito, ter um negócio lucrativo e sustentado. Porque é só assim também que você consegue ajudar muitas pessoas. Legal, Ana Cláudia dizendo que comecei a utilizar, ó. Aí ele está dizendo aqui, né? Fazendo diferença. É isso aí. Então, se você quer ir para um outro patamar, quer ser um master analista comportamental, quer ter serviços extremamente demandados no mercado, né? Quer começar ou alavancar o seu negócio, este é o momento. Nós estamos, como eu disse, com mega desconto nesse momento,
mas que as vagas são super limitadas. O link tá lá na bio, certo? O link tá na bio para você ver todas as informações. Qualquer dúvida, lá tá também todas as aulas. Se você quiser aprofundar antes de tomar a sua decisão, vai lá, assiste as aulas, vale muito a pena. Assiste as lives da Leila e da Fran, que eu fiz convidando elas, e você vai perceber, né, como as coisas, como este é um mercado extremamente subaproveitado. E que outra grande vantagem, todos esses serviços eles podem ser entregues 100% online. E isso ontem a Fran disse foi muito legal, né? Ela disse, bom, eu moro numa cidade super pequena. Isso não é impeditivo, porque hoje as entregas que ela faz são online, né? Nós ensinamos da forma que você tem vários serviços, além da análise comportamental, que você entrega online. Por exemplo, o workshop de inteligência relacional que você aprende, né, e tem ele prontinho, ele pode ser entregue 100% online. Todos os serviços podem ser online ou presencial, certo? E ela disse, eu moro numa cidade de 47 mil habitantes, então se você tá aí, ai não, aqui na minha cidade, do interior, né? Ela mora numa cidade de 47 mil habitantes. E ela disse, com esse tipo de trabalho não tem fronteiras, não tem limites, os limites são seus. E ela atende o Brasil todo, inclusive outros países. Então, se você quer também ser um case de sucesso, né? Poder estar aqui compartilhando a sua experiência, né, de resultados, de ajuda e de resultados, fica aqui o meu convite. Assistam as duas lives que vocês vão gostar muito também. E fica aqui meu convite, então, para você vir para a formação Master Analista Comportamental, ok? O link está na bio, caso você não encontre, basta me chamar, né, que a minha equipe passa para você. Um grande abraço, está finalizando o nosso tempo aqui. Um grande abraço, um ótimo dia e amanhã, 8h30, estarei fazendo uma nova live aqui para aprofundar na análise comportamental. Então, se você não assistiu às lives e às aulas, assista e traga as suas dúvidas aqui amanhã que eu vou te responder, ok? Um grande abraço, um ótimo dia, fiquem com Deus, se cuidem, cuidem dos seus. Beijo, tchau.